Meus caros, olha só que coisa incrível. A gente está falando sim de que algo está na mira de vocês. Só que vocês precisam fazer esse sobrevoo. Não é simplesmente atacar. Se não der certo, vocês voltam. Não, não é isso. Olá, ponteiros e ponteiras desse universo. Meu nome é Natália e esse é o canal Pálido Ponto Azul Tarô, o nosso cantinho místico neste planetinha azul que a gente chama de Terra. Se essa é a sua primeira vez por aqui e se você sentiu que a nossa energia bateu, eu já te convido a se inscrever, ativar as notificações para você não perder os conteúdos que a gente produz toda semana aqui. E sem mais enrolação, partiu a leitura de vocês? Capricornianos e capricornianas, como vocês estão? Hoje a nossa leitura é para o mês de julho de 2024, então a gente vai usar um oráculo, tarô, e no final a gente tira uma mensagem bem bacana da espiritualidade para esse momento. Lembrando que essas são as energias gerais disponíveis para o seu signo, então é sempre bom a gente pensar com bastante cautela, bastante calma, antes de tomar qualquer decisão. Combinado? Espiritualidade. Permita-me que eu acesse as energias para o signo de Capricórnio e entregue a mensagem que essa constelação precisa receber agora. Que eu seja um canal de luz para os capricornianos e capricornianas aqui presentes e que essa leitura traga paz e conforto aos seus corações. Vamos lá para as energias iniciais do nosso oráculo de hoje? E a nossa energia inicial é a energia de percepção. Na sequência, a gente tem a energia do magnetismo através da gratidão. E para finalizar, a gente tem a energia de colocar as rédeas e ter o controle. Uau, Capricórnio! Que combinação diferente! E quer saber de uma coisa? Essas três energias estão lindamente conectadas. Essa energia aqui do avestruz, ela traz a mensagem de que as nossas percepções são moldadas através das nossas emoções. Então, dependendo da forma que nós estamos nos sentindo, nós percebemos a vida e nós percebemos as situações de uma forma diferente. E essa carta, aliada a essa carta aqui do cavalo, me vem com certeza a mensagem de que existe algo dentro de nós, e nesse caso as nossas emoções, que precisam ser controladas. Essas emoções estão liderando a nossa vida. Elas que estão ditando o caminho que nós estamos seguindo. Elas que estão ditando as nossas percepções. E nesse caso, se a gente tiver uma emoção que traz essa vibração mais negativa, que traz um sentimento de tristeza, de culpa, de solidão, de incapacidade ou qualquer coisa nesse sentido, qualquer coisa que vá contra o seu poder pessoal, não pode de jeito nenhum estar no controle das nossas emoções. Pelo contrário, a gente tem que utilizar aquelas emoções que vão nos proporcionar algo positivo. É a famosa lei da atração que a gente está falando aqui. A gente está falando de a gente canalizar bons sentimentos, a gente canalizar energias que vão nos direcionar para algo melhor. Então a espiritualidade através dessas três cartas está falando. Preste atenção em como você vem se sentindo. Você está se sentindo feliz ou está se sentindo triste? Você está se sentindo otimista, acreditando que você vai conseguir atingir os seus objetivos? Ou você vem sentindo aquele coração apertado, aquela energia de que não vai dar conta, aquela energia de que algo está faltando, de que não se é bom o suficiente, ou alguma coisa nesse sentido? Presta atenção, porque a espiritualidade está sendo muitíssimo clara que a energia que nós devemos canalizar é a energia da gratidão. É a energia da gente prestar atenção nos pequenos detalhes da nossa vida e sermos gratos por esses detalhes. Se você tem um teto para dormir, se você tem energia para acordar e lutar pelos seus objetivos, se você tem uma comidinha para fazer, por mais simples que seja, você tem como se alimentar.
se você tem internet para poder assistir esse vídeo. Enfim, são esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença. E é através da gratidão, a gente percebendo o quanto isso importa na nossa vida, é que a gente vai atraindo cada vez mais coisas positivas. É a gente não vibrar nessa questão negativa, a gente não canalizar essas emoções que só nos deixam piores. Lembra essa primeira carta aqui falando? A nossa percepção da realidade, ela é moldada através dos nossos sentimentos. Então, se a gente está se sentindo mal, a nossa percepção da realidade, ela provavelmente vai ser negativa. E às vezes uma mesma situação, ela tem percepção diferente, dependendo da forma que você está se sentindo. Duas pessoas podem ver a mesma situação de uma forma completamente diferente, completamente oposta, dependendo da forma como elas estão se sentindo. Pensa nisso com carinho, nós vamos aprofundar essa energia, mas ela já está muitíssimo clara para onde a espiritualidade está nos direcionando. Vamos aprofundar a nossa leitura com o tarô. Eu ainda não havia cortado o baralho, mas a carta da força, ela estava voltada para cima aqui no baralho. E de alguma forma é interessante a gente considerar essa energia, porque a gente está falando aqui de força de vontade, a gente está falando de coragem, a gente está falando de controle, mais uma vez. É como se fosse um reforço de tudo isso que a gente está falando, é você domar a sua fera interior, domar esses sentimentos negativos no sentido de atingir, de alcançar algo melhor, de sair de uma situação que de alguma forma não está te favorecendo e partir para uma direção que vai te levar a ficar mais próximo daquilo que você busca. Essa energia da força está inteiramente conectada com essa mensagem inicial. Que coisa linda, Capricórnio, que coisa linda! A gente começa então a nossa leitura com um passado recente de uma torre. Faz todo sentido, Capricórnio, a gente está falando aqui de controlar as emoções. Se o passado é uma torre, faz muito sentido. O contexto do carro, nós temos o Cavaleiro de Espadas no presente de vocês, um obstáculo de 2 de ouros, e no futuro próximo, um 6 de copas. Que coisa linda de leitura! Capricórnio, eu entendo completamente o que vocês estão passando aqui. Eu entendo de verdade. Se vocês estão passando por uma energia de torre, ou se isso aconteceu num passado recente de vocês, então alguma estrutura foi desestabilizada na vida de vocês. Alguma situação que chegou do nada e mudou sua vida completamente. Alguma coisa que exigiu ou está exigindo que você se reconstrua, porque você não consegue mais viver ou agir da forma que você estava fazendo no passado. Alguma coisa chegou e mudou completamente, como se tirasse o seu chão. E foi inesperado isso. Mas, meus caros, tenham a certeza de que essa mudança, ela não chegou à toa. Ela chegou como uma força espiritual. Nós temos 2 cartas, 2 arcanos maiores indicando essa mudança. E se nós temos 2 arcanos maiores, a gente está falando aqui de uma força divina. A gente está falando de algo que precisava acontecer para que a direção da vida de vocês fosse mudada. A gente não está falando de algo superficial, a gente está falando de uma mudança necessária para que você seja conduzido na direção certa. De alguma forma, você estava se direcionando para algo que não era o caminho para onde você deveria ir. Eu sei que é difícil a gente aceitar esse tipo de mensagem, mas quando a gente tem essa energia da espiritualidade dizendo tá tudo bem, essa mudança era necessária porque você precisa ir para um caminho melhor. De alguma forma, isso pode acalmar o nosso coração. E faz todo sentido a gente se sentir
mais triste, se sentir mais deprimido, se sentir numa energia de falta, numa energia de desestabilização, numa energia de pessimismo, de que parece que as coisas não funcionam para nossa vida, porque estava tudo até que indo bem, mas de repente muda completamente a direção e parece que agora você está sem controle das coisas. E a espiritualidade está dizendo não. Essa é a sua percepção, porque você está canalizando essa energia mais negativa. Se você mudar a sua percepção, se você canalizar essa vibração positiva, se você canalizar a gratidão pelas coisas que estão presentes na sua vida, por tudo aquilo que te mantém vivo, por essa energia positiva que existe sim na sua vida, pelas pessoas que estão na sua vida, as pessoas que permaneceram ao seu lado. A partir do momento que a gente se conecta com essa energia, a gente passa a ter uma percepção diferente da nossa realidade. E a gente canaliza essa energia de mudança, mas num sentido favorável, no sentido que a gente realmente precisa se direcionar. A carta do carro é uma carta, eu sempre digo isso, é como se a espiritualidade colocasse uma placa falando, siga nessa direção. E siga com convicção, siga sem ter dúvidas de que esse é o caminho que você precisa se direcionar. A gente está falando de uma mudança a partir desse rompimento, dessa mudança de estrutura da torre. A gente está falando de uma mudança necessária sim, e a gente está falando de uma força da espiritualidade nos direcionando para o lado que a gente precisa ir. A gente está falando de uma nova oportunidade na vida de vocês. A gente está falando de uma nova chance, de um foco diferente, completamente diferente daquilo que vocês tinham no passado. De uma oportunidade de vocês darem esse giro de 180 graus e mudarem a percepção da vida de vocês, se direcionarem para outro caminho completamente diferente, de fazer as coisas de uma forma diferente. Porque é necessário. Essa mudança não ocorreu à toa. E aqui, meus caros, lembra que saiu aquela carta da força, né? A gente está falando de uma mudança que vai direcionar vocês para o sucesso, desde que vocês tenham a clareza de que esse é o caminho certo, que vocês tenham foco para permanecer nesse caminho e que vocês tenham a determinação de seguir nesse caminho, haja o que houver. A gente tem a espiritualidade dizendo, usa a sua intuição. O que lá dentro da sua mente você sente que precisa fazer? Muitas vezes a gente fica com medo de seguir essas vozes, mas canaliza a sua intuição, se conecta com a sua intuição. Pode ser sim que essa intuição esteja sendo inspirada por essa energia da espiritualidade te mostrando qual caminho que você deve seguir. E aí, meus caros, eu percebo que vocês não estão com muita paciência para dar tempo ao tempo e esperar que as coisas se assentem, que você supere todo esse processo para aí sim tomar alguma direção. Vocês estão com a energia do Cavaleiro de Espadas. O Cavaleiro de Espadas ainda unido a energia do carro, a gente tá falando de velocidade, com certeza. A gente tá falando aqui de um cavaleiro que olha lá no relógio e fala, sem tempo, bora fazer isso daqui. Essa é a energia de vocês. É uma energia de sentir que precisa fazer alguma coisa rapidamente para que você volte a tomar as rédeas da sua vida. Essa energia de intensidade, de velocidade, mas muitas vezes deixando de lado o foco. E é nisso que a gente precisa ter cuidado. Essa energia de você querer fazer as coisas, isso é bom. Isso é bom porque você tem aquele gás, aquela vontade de querer fazer. Mas faça as coisas de uma forma planejada. Não vai sair enfiando os pés pelas mãos e depois se arrependendo de alguma decisão que vocês tomaram. E essa carta do 2 de ouros, vindo como um obstáculo, fica muito claro a consequência de a gente agir como um cavaleiro de espadas no seu lado sombra, que é justamente essa impulsividade e ação sem planejamento, porque isso pode trazer um desequilíbrio para a nossa vida. O 2 de ouros vindo como obstáculo, a gente entende o sentido invertido dele, porque o 2 de ouros é uma carta de equilíbrio. É uma carta de análise, é uma carta de ponderação,
É uma carta que diz que nós estamos tomando uma decisão a partir de uma reflexão profunda, a partir de uma ponderação muito clara entre quais são os prós e os contras de uma situação. Se ela está no sentido invertido, o obstáculo, na verdade, é o desequilíbrio. É essa tensão de agir com impulsividade, de precisar mudar as coisas para ontem, que trazem o desequilíbrio. É essa necessidade de ter que fazer algo para mudar que gera essa angústia, essa ansiedade e nos faz ter uma visão, uma percepção da realidade desequilibrada. Inclusive, essa carta do 2 de ouros, embora a gente não tenha mais cartas de ouros aqui, ela também vem com essa questão de a gente se planejar financeiramente também. Então, se a gente está falando da área financeira de vocês, é você pensar muito bem antes de tomar uma decisão que gere um gasto muito alto. É você ponderar antes de dar um grande passo na vida de vocês. Será que é melhor eu fazer esse investimento agora ou eu poupar para fazer esse investimento lá na frente? Essa carta vindo como um obstáculo vem trazendo a necessidade da gente tentar equilibrar a nossa vida ao máximo para que a gente não gere essa instabilidade. É a gente tentar equilibrar esses pratinhos, né? Da vida pessoal, da vida financeira, no relacionamento, família, projetos de vida, amizades, enfim, tudo aquilo que é importante pra gente tem o seu espaço na nossa vida. A gente não pode simplesmente enfiar a cabeça em apenas um dos objetivos e largar todo o resto. A mudança é necessária sim, ela já veio na vida de vocês, mas ela precisa de foco, ela precisa de um controle, ela precisa que a gente assuma as rédeas das nossas emoções para que a gente faça as coisas muito bem calculadas, para que a gente, afinal, tenha esse equilíbrio tão necessário na nossa vida. Ou pelo menos o mais equilibrado possível. A gente sabe que nunca vai estar 100% equilibrado, né? A gente é ser humano, é normal. E é muito interessante a gente ter um 6 de copas no futuro próximo de vocês, porque é como se a espiritualidade desse uma dica daquilo que a gente precisa fazer para se conectar com a energia positiva na nossa vida, para o caminho que a gente tem que se direcionar. O 6 de copas é uma carta que remete muito às alegrias do passado, aquilo que fazia a gente feliz no passado, principalmente na nossa época de infância, aquilo que já nos fez muito feliz e que por algum motivo a gente deixou de fazer. Será que tinha algum sonho lá no seu passado, alguma coisa que você desejava com todo o seu coração de realizar, alguma coisa que você tinha certeza que ia fazer quando você crescesse e esse sonho foi engavetado? Ou talvez uma pessoa do passado que te fazia feliz, uma amizade muito profunda, alguma conexão do passado que você acabou perdendo ao longo do tempo? Ou de repente alguma situação, uma convivência que era muito positiva no passado e que agora não é mais, que acabou se distanciando. Enfim, a gente tá falando de algo do passado que fazia vocês felizes e que de alguma forma pode ser a chave para a sua solução no seu futuro. Capricórnio, vai ter muita reflexão para vocês fazerem ao longo desse mês de julho e vocês têm uma lição muito clara aqui da espiritualidade sobre o que é necessário para a gente seguir no caminho certo. E o caminho é a gratidão, é a gente vibrar com energias que vão nos favorecer e a gente buscar o equilíbrio na nossa vida. Não sair desesperado, ansioso por uma mudança que muitas vezes não é a mudança certa. Se essa desestabilização, se essa mudança de estrutura ocorreu na vida de vocês, é para que vocês possam reconstruir algo melhor. E isso precisa ser planejado, feito com bastante cuidado, porque existe o caminho certo. E a resposta disso pode ser essa conexão do passado, pode ser esse desejo do passado de vocês. Ou a forma com que vocês faziam no passado, enfim. É alguma coisa do passado que pode ser a chave para vocês encontrarem essa solução. Nossa, que mensagem profunda, Capricórnio! Eu espero que isso faça sentido de alguma forma para vocês. A gente vai tirar uma mensagenzinha aqui do You're Wonderful, porque esse momento pede, com certeza.
Ó, vai ter direito até barulhinho de ASMR. A grandeza está no seu entorno. Você tem que acreditar nisso. Nossa, essa foi direto no coração. Meus caros, a espiritualidade está sendo claríssima. Que você tem uma grandeza dentro de si que nem imagina. Você tem um poder dentro de si que nem imagina. Só que você tá canalizando pro lado errado. Tem que canalizar pro lado certo. Tem que canalizar esse poder de uma forma positiva, que te favoreça a construir aquilo que precisa ser construído, a você atingir os seus objetivos. Você tem que acreditar nessa grandeza dentro de você. Mudar essa percepção de que você falhou ou que algo não deu certo na vida de vocês. Se não deu certo, vira a página. É porque tinha que acontecer algo melhor. E vai acontecer algo melhor. Você precisa acreditar no seu poder pessoal, na sua grandeza, naquilo de melhor que você tem dentro de si, que tá aí, dando sopa, esperando que você tome as rédeas disso e coloque pra acontecer. A espiritualidade não veio pra brincadeira, não. Ela não veio passar a mão na cabeça de vocês, não, Capricórnio. Ela veio pra dar uma mensagem direta e reta pra vocês. Mas Capricórnio não é signo de mimimi, vocês são também direto e reto, então acredito que não vai ter nenhum problema aqui. A gente vai finalizar com a nossa tarefinha pro mês de julho, com uma pergunta pra gente se fazer e trabalhar pro nosso desenvolvimento pessoal. Vamos lá? E a tarefinha do mês de julho de vocês é a de mergulhar. Meus caros, tudo a ver. A gente tá vendo que realmente a espiritualidade não tá pra brincadeira, não, tá? Aqui a gente tá trazendo o arquétipo do gavião, de ele sobrevoar no território onde ele deseja atingir o seu objetivo, ele mirar e mergulhar em direção ao seu alvo. Meus caros, olha só que coisa incrível. A gente tá falando sim de que algo está na mira de vocês. Só que vocês precisam fazer esse sobrevoo. Não é simplesmente atacar. Não é simplesmente ir em direção ao mar e, se der certo, pegar um peixe, vocês pegam. Se não der certo, vocês voltam. Não, não é isso. Não é impulsividade. Porém, vocês têm que ter a clareza de um cavaleiro de espadas em fazer esse sobrevoo, analisar onde está o seu alvo, qual a forma melhor de você conseguir atingir esse objetivo, e aí sim vocês mergulham em direção a esse alvo. É nesse sentido, é vocês terem uma visão ampla da situação, para que vocês mergulhem na direção desse objetivo. E aqui a espiritualidade vem trazendo a seguinte reflexão: como eu posso ter uma visão ampla da minha vida neste momento? Essa é a pergunta que vai fechar com chave de ouro toda essa nossa leitura e que vai trazer essa necessidade de você fazer esse sobrevoo, de vocês analisarem o cenário por completo para que vocês planejem e sigam na direção correta, que vocês possam mergulhar em direção ao alvo de vocês. E isso não vai levar tempo. Julho já tá aí, a gente já tá no mês. Então essa energia já está disponível. Não vai levar tempo para que vocês tomem uma decisão, para que vocês se movam em direção a algo. Mas planejem esse passo direitinho para que vocês tenham clareza da forma como isso vai ser construído. Vocês são grandes, vocês têm a grandeza de um gavião, vocês têm a grandeza de uma ave que é estratégica, uma ave que não mergulha sem ter a clareza de onde está o alvo dela. Acreditem nisso. Acreditem que vocês têm tudo nas mãos para conseguir alcançar o seu objetivo. Só precisa de planejamento. É, Capricórnio, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês compartilharem essa leitura nas redes sociais, me marca lá no @pálido.azultarô. E não se esqueçam de preencher as ideias e todas as reflexões que a gente fez aqui no diário de leitura de vocês.
E caso vocês não tenham um diário, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo para vocês baixarem o modelinho. Ele é gratuito, é só clicar no link, vocês baixam e já começam a utilizar a partir de hoje. E eu posso pedir uma última coisinha? Deixa aqui nos comentários se você achou que essa leitura te ajudou de alguma forma. Eu queria muito saber a opinião de vocês. E se você gostou da mensagem de hoje, deixa o seu like aqui pra mim, se inscreve aqui no canal e vem fazer parte da nossa família de ponteiros e ponteiras aqui do YouTube. Um grande beijo e muita luz a todos vocês.